Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui com o meu amiguinho e aluno Guilherme, que é um adolescente, e o assunto de hoje é sobre adolescência, né, Guilherme? Como eu leciono para alunos de sexto a nono ano, né, e também ensino médio, eu convivo diariamente com muitos adolescentes. A adolescência é um período bem difícil, bem conturbado, tanto para os adolescentes quanto para os professores e para os pais. Bem complicado. Porque os adolescentes vão mudando fisicamente, o corpo, psicologicamente também, bastante. Mudando a voz, os cabelos, porte físico, mudando tudo fisicamente, né? As meninas também vão mudando, né? Físico, vão aparecendo um monte de novidades para elas, né, também, e principalmente psicologicamente, né, Guilherme? O adolescente, ele vive um conflito. Às vezes os pais falam com os adolescentes, os professores também. Vocês já são grandes para fazer isso. E às vezes falam, vocês são crianças para isso. Isso gera um conflito, né, Guilherme? Como que é isso? Como você lida com isso? Pra mim é assim, eu sou independente para tal coisa, ou sou Mas independente pra tal coisa. você já deve ter percebido isso no convívio com algumas pessoas. Então, isso é um conflito normal dos adolescentes. Por exemplo, eu andei falando um pouco com meus alunos, abordo esse assunto de sala de aula e eles mesmos se assustam com as suas mudanças físicas e psicológicas, porque começam a pensar diferente, ter gostos diferentes, por exemplo, dos pais. Músicas, gostam de pôr música alta, às vezes ficam de fone, né? E irrita os pais, mas é o próprio, né? É um jeito novo, Mas, né? convenhamos, às vezes os pais têm razão, tipo, Tem. tá conversando com o filho, aí o filho tá assim, ó, no celular. Já ia entrar nisso. Aí vem o celular, que as pessoas atualmente são, os adolescentes são viciados, mas tem adulto que também é. Mas eu tô falando do conflito de músicas, cantores, séries, né? Então isso tudo são conflitos do século XXI, né? Que talvez há um tempo atrás, quando eu era adolescente, não tinha celular. Então ligava o telefone fixo, então era outro. Às vezes nem ligava. Era outros conflitos. Mandava bilhetinho, cartinha, né? Era uma coisa, hoje é e-mail, Facebook, Twitter, várias redes sociais. Então, quer dizer, os adolescentes de hoje, eles têm conflitos iguais aos que eu tinha, né? Igual sua mãe tinha, seu pai, meu marido, mas hoje eles têm outros também, né? Hoje a tecnologia invadiu a vida, né? E os pais veem novelas, os filhos séries. A televisão, ela dividia a família. Hoje, o computador divide, né? Porque às vezes a mãe tá vendo novela. A televisão não tem mais essa função, passou para o computador, celular. Isso. Então, quer dizer, os adolescentes, eles têm um outro mundo virtual. E isso gera certos conflitos entre os pais e os filhos. A televisão, antigamente, ela unia as pessoas, tipo, a família não ficava Não, junto. antes da televisão, as pessoas eram mais unidas. Porque as pessoas batiam, pelo menos que a minha mãe fala, as pessoas conversavam muito. Depois tinha uma televisão, e as pessoas ficavam vendo a televisão. Depois várias. Aí as pessoas. Ficava cada uma pra um canto. Agora, cada um com seu notebook, com seu celular, então as famílias se dispersando cada vez mais. Os adolescentes queixam dos pais, os pais queixam dos adolescentes, mas a verdade, o que tem que acontecer é um diálogo. Mas a adolescência, eu sei que é uma fase muito difícil. Os adolescentes, eles ficam muito agitados, gritam muito na sala de aula, né? Na sala de aula, qualquer lugar se deixar. Qualquer lugar, são muito agitados, querem conversar o tempo inteiro. Na sala de aula, por exemplo, que eu sou professora de adolescente, e às vezes é difícil, né, de lidar com essas questões. Mas eu, como professora, eu tento mediar os conflitos. Às vezes eu perco a paciência porque não é fácil. Então, gente, eu estou falando aqui com o Guilherme, mas eu e o Guilherme, a gente pensou o seguinte: já que a gente ia falar de adolescente, a gente fez um apanhado no 8º ano, que é a sala do Guilherme, de algumas opiniões, né, Guilherme? E a gente pegou também a opinião dos adultos que trabalham lá na minha escola, a diretora, a supervisora e de uma professora, e no caso a Silene também vai dar dela. Eu já estou falando sobre minhas opiniões, né? E aqui tem os meus amigos também, que são 8 pessoas na minha turma, tira eu 7. 2 pessoas não quiserem falar, então vai ter opinião só de 8 pessoas. Então vamos lá, Guilherme. A Ana Júlia, frequente usa tecnologia e pouco diálogo entre as pessoas. Então a opinião dela sobre os adolescentes é que eu já havia falado aqui, é essa falta de diálogo, né? Cada um no seu canto. Camila Kétia, hoje em dia ainda é um tabu falar sobre sexo com os pais, com professores. Sobre a idade certa para namorar, muitos acham que namorar cedo atrapalha em certas coisas e outras não. Então a Camila, ela observa que eu às vezes comento sobre sexo com vocês, né, Guilherme? Sobre o sexo é uma coisa saudável, se ele é feito entre um casal que já é casado, tem uma certa maturidade no namoro.
Com adolescentes é uma coisa meio complicada, que ainda não está formada a cabeça ainda, mas eu aconselho para os pais falarem sobre sexo com os filhos. Outra coisa que ela fala também é sobre namorar cedo, né? Vocês têm 14, 13 anos, né, Guilherme? Mas namorar cedo, às vezes os pais acham que pode atrapalhar, porque os filhos ficam focados no namoro. Então, quer dizer, desvirtua a pessoa, faz com que ela perca o interesse nos estudos. Alguns perdem, alguns não. Gabriela Carnaú, mudança de pensamento em relação às nossas atitudes e situações, começa a criar a nossa personalidade, cria responsabilidades, mudanças de gostos, novas vontades e falta de liberdade para seguir. A Gabriela, ela fala de coisas interessantes. Mudança de pensamento a gente já comentou. A nossa personalidade, ela tem muita personalidade. E tem muitos adolescentes que começam a criar suas próprias escolhas. Apesar de não ter muita liberdade para seguir suas escolhas ainda. Porque os pais ainda ditam as normas, são menores de idade, né? Ela também fala de responsabilidades, né? Porque os adolescentes, o Guilherme, por exemplo, é muito responsável, mas tem adolescentes que não têm responsabilidade para estudar, para cuidar da sua própria vida. Isso faz parte de uma criação meio dependente, né? Tem alunos que eu tenho que são meio dependentes dos pais, mas o adolescente, ele tem que começa a criar sua própria responsabilidade. A Gabriela Neri, pensamentos diferentes. Então, isso eu já falei um pouco, né? O pai, às vezes, e a mãe não quer que ela vá em certas festas, gostam de alguns lugares que os filhos não gostam mais, talvez tem hora que o pai e a mãe querem almoçar fora com o filho, tem os filhos que não querem mais. Já começa o pensamento diferente. Guilherme Augusto, quando a pessoa está estudando, começa a namorar, os pais vão achar ruim para não esquecer dos estudos. Por isso, o pai e a mãe não deixam namorar quando estão estudando. Então, o que o Guilherme Augusto fala? Quando as pessoas estudam, né, na adolescência, ele fala que os pais não gostam que os adolescentes namoram porque acham que isso pode atrapalhar os estudos. É o que a Camila já disse, né, Guilherme? Agora, aqui vão ter 3 pessoas. Uma professora que trabalha há muito tempo com adolescente, é a supervisora e a diretora da minha escola. Vamos lá. Maria Elizabeth. É o período que vai dos 12 anos aos 20 anos. Ocorrem mudanças corporais e psicológicas. Os adolescentes ficam muito agitados e deslumbrados. A gente já comentou um pouco, né? Aí, esse da questão do deslumbramento, até a gente estava comentando na sala ontem, Guilherme. Porque adolescente não tem meio termo. Ou ele é muito deslumbrado e se acha o mais bonito da sala, o mais inteligente, o melhor, ele é o que se acha. Ou se não, é o complexado, que se acha pior, que a autoestima é baixa, que acha que é feio, que acha que é o pior aluno. Tem gente lá no pessoal que é égua, gente. Falando que é égua. Vocês têm noção o que nível que isso chega? Ou é muito deslumbrado para mais, ou é desanimado. E agora a supervisora, Inês Mal. Esse período se caracteriza em deixar de ser criança para ingressar na vida adulta. Nesse período ocorrem várias mudanças corporais e psicológicas. Uns passam por essas mudanças rapidamente, outros levam mais tempo para chegar à fase adulta. Também muito interessante a colocação da Inês, porque na verdade tem adolescentes que demoram a amadurecer, né? Tem gente que até com 21 anos, 22 não é adolescente. E por outro lado, tem adolescentes que amadurecem rápido. Por exemplo, o Guilherme é muito maduro. Lógico que tem as coisas de adolescente, próprio da sua idade. Mas tem coisas que amadureceu muito cedo. Eu imagino que o Guilherme, com 18 anos, vai ser um adolescente super maduro, né? Ao contrário de alunos meus que têm 17, 18 anos, que são super adolescentes ainda, super infantis, não têm responsabilidades ainda. Então isso vai de uma pessoa para outra, não é? E a última pessoa aqui, que é a minha professora de inglês da minha escola, Maria Nilce. Nessa fase ficam muito inteligentes, porém bastante agitados. Isso a gente já comentou também, né? Essa agitação é normal e às vezes cansa a gente que é professora, cansa os pais, né? Mas é próprio da idade, então é um período, né, de muitas dúvidas, questionamentos, inquietações. Às vezes adolescentes ficam mal-humorados, tem dia que não quer conversar com ninguém. Então, pessoal, eu tô editando o vídeo agora e acabou de chegar pra mim a opinião de uma das minhas professoras. Ela não tinha me passado a opinião antes, mas ela me passou agora pelo WhatsApp e eu vou ler aqui pra vocês, certo? Eu vou colocar no vídeo, não vai dar pra comentar porque o vídeo foi gravado já há um mês. Eu tô postando agora pra vocês e ela me passou a opinião dela mais ou menos há umas
3 semanas por aí. Então eu vou aqui ler para vocês para poder pôr no vídeo. Não vai dar para comentar, mas eu vou colocar aqui como uma opinião extra porque não deu tempo de colocar no vídeo. A adolescência é um período bastante complicado. O indivíduo passa por muitas mudanças, internas e externas. Não é mais considerado criança e nem adulto ainda, o que é muito complexo para se compreender nessa fase. Há necessidade de se individualizar, de criar sua identidade, não mais um reflexo dos pais. E é também nessa etapa da vida que a maioria das pessoas tem os primeiros contatos com diversões adultas, como bebidas e baladas. Em meio a tantas descobertas, o adolescente muitas vezes fica deslumbrado e os conflitos surgem. Quando não há compreensão de todas as partes envolvidas, a convivência pode se tornar insuportável. Na maioria das vezes, os adultos se esquecem como essa fase é difícil e os adolescentes acham que tudo é implicância gratuita. O essencial nessa relação é a paciência. Ela fica aqui com uma opinião extra porque não vai dar para comentar. E agora vamos pro resto do vídeo. Então, saibam ser adolescentes responsáveis. Escutem os pais, viu, moçada? Para os meus seguidores que não me seguem nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, as mesas aparecerão na descrição da tela e do vídeo. Boa tarde, pessoal. Seguidores no canal, inicia em 2017, lendo mais livros em seu cotidiano. E o livro Inspirações agrada a todas as idades, adolescentes como Guilherme e crianças como a Alicia. É isso aí, meu recado para o ano que se inicia.